Olá, meu nome é Rebeca e nesse vídeo nós vamos fazer o delineamento de uma estratégia de purificação, ou seja, da etapa de downstream, na produção do interferon produzido em Escherichia coli. Bom, na produção de biofármacos recombinantes, como é o caso do interferon, ela requer um estágio de upstream, no qual é realizada a clonagem molecular e a posterior expansão da cultura de células clonadas. E nessa rota de produção, que a gente vai detalhar nesse trabalho, foi utilizado como hospedeiro a Escherichia coli, que vai produzir a nossa molécula-alvo, a interferon alfa 2B, que vai ser liberado no meio intracelular do nosso hospedeiro. Bom, após a etapa de upstream, que é a produção, a gente chega numa etapa crucial desse processo, e é aquela que a gente vai dar foco nessa apresentação, que é a etapa de downstream. Essa etapa, ela permite a recuperação da nossa molécula-alvo e nela, alguns pontos são importantes de ser observados, como, por exemplo, a viabilidade econômica desse processo e também a eficiência dele, ou seja, qual é a pureza final que a gente obtém da molécula-alvo e o rendimento ao longo do processo. E alguns outros pilares são importantes, como, por exemplo, a rapidez do processo, se é viável a aplicação industrial do processo e também a manutenção da atividade biológica da nossa molécula-alvo deve ser mantida ao longo do processo. Bom, começando aqui a explicitar as etapas do nosso processo de downstream, e a gente começa pela ruptura da célula e isolamento inicial do nosso produto-alvo. Aqui, diferentes abordagens podem ser feitas de acordo com o que foi escolhido no upstream, Mas, como na situação de estar trabalhando com interferon alfa 2B, produzido por via periplasmática, ou seja, a molécula ela é transferida para o periplasma, então aqui a gente tem que buscar uma ruptura seletiva da membrana externa. Então, é crucial evitar a lise completa e garantir que a proteína-alvo ela seja recuperada sem muitas proteínas citosólicas contaminando o meio. Então, para esse fim, foi escolhido o choque osmótico, porque esse método ele confere alta seletividade na liberação do produto, e ele consta na incubação das células recombinantes em um meio com alta osmolaridade. Em seguida, acontece uma mudança drástica da osmolaridade do meio. Então, essa rápida mudança faz com que a parede celular se quebre e as proteínas sejam liberadas na solução. E outros estudos já comprovaram uma liberação ideal de interferon alfa 2B do periplasma de Escherichia coli, utilizando esse mesmo método e alcançando aí uma concentração de 344,6 vezes 10 a menos 6 miligrama de interferon por miligrama de proteínas totais, e isso aí utilizando como solução hipertônica uma solução de sacarose 18% e hipotônica uma solução de água fria com baixa concentração de sacarose também. Então, a gente está trabalhando aqui com materiais de baixo custo, fácil aquisição, em um método simples que não pede equipamentos muito complexos e nem temperaturas altas. Então, não vai afetar a estrutura da nossa proteína. Então, essas são algumas vantagens dessa etapa. Depois, a gente passa pela etapa de purificação, que vai ser uma etapa de mais alta resolução, já que os interferons, eles são proteínas terapêuticas, então, assim como os outros biofármacos, eles pedem uma alta pureza e ausência de contaminantes. Então, aqui a gente propõe o método de cromatografia iônica, que se trata de um método de alta resolução, que será realizado numa etapa única, que ele é baseado numa interação reversível entre grupos carregados na superfície da proteína e grupos de carga oposta que vão estar na matriz da coluna. E para a realização desse método, a gente precisa levar em conta o ponto iselétrico da nossa proteína-alvo, que é 5,9, e o pH dos tampões da fase móvel da nossa coluna de cromatografia iônica. Isso vai determinar que tipo de trocador vai estar na matriz da nossa coluna. Dependendo do pH, se ele estiver acima ou abaixo do ponto iselétrico, isso vai determinar essa característica. E estudos já foram feitos utilizando esse método
e também como uma etapa única, e eles obtiveram alta eficiência de purificação, atingindo uma pureza de 99%, que foi comprovada em eletroforese em gel, e com uma recuperação final de 58% aí no nosso rendimento. E isso acontecendo utilizando uma coluna Q-cefarose, equilibrada com um tampão de pH 8,4. Então, o pH foi acima do ponto isoelétrico. Então, se tratou aqui de uma troca aniônica. Além disso, né, vale apontar aqui também que outros estudos utilizando essa mesma técnica foram relatados, e foi relatado aqui que a proteína-alvo, ela tinha similaridade estrutural e de aproximadamente 78% com interferões dessa classe alfa. Então, a gente pode concluir que a atividade específica ficou dentro dos valores esperados, né? Houve a manutenção da atividade biológica do nosso interferon, e essas são algumas das vantagens desse método escolhido. Bom, aqui a gente tem um resumo geral da etapa de downstream escolhida. Eu agradeço a sua atenção.